Capítulo 5 do Subsistema de Atenção e à Saúde Indígena. Artigo 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta lei. É instituído um subsistema de atenção à saúde indígena, componente do Sistema Único de Saúde SUS, criado e definido por esta lei e pela Lei 8.142 de 90, com o qual funcionará em perfeita integração. 19c. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. 19d. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. 19e. Os estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Artigo 19f. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Artigo 19g. O subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Parágrafo 1º. O subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os direitos sanitários especiais indígenas. Parágrafo 2º. O SUS servirá de retaguarda e referência ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS e nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Parágrafo 3º. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. 19h. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Estadual e Municipal de Saúde, quando for o caso. Do subsistema de atendimento e internação domiciliar. Artigo 19i. São estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Parágrafo 1º. Na modalidade de assistência de atendimento, a internação domiciliares inclui-se principalmente os procedimentos médicos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Parágrafo 2º. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3º. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Capítulo 7. Do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Artigo 19j. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho do parto e pós-parto imediato. Parágrafo 1º. O acompanhante de que trata o caput desse artigo será indicado pela parturiente. Parágrafo 2º. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata esse artigo constarão do regulamento da lei,
a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Dos serviços privados de assistência à saúde, do funcionamento, artigo 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Artigo 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, quanto às condições para seu funcionamento. Artigo 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. Parágrafo 2º. Executam-se, do disposto nesse artigo, os serviços de saúde mantidos em finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Da participação complementar, artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito ou as normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Artigo 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1º. Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a Direção Nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 4º. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados, é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Recursos humanos. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas do governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: organização do sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do SUS. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1º. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento e serviços sob supervisão serão regulados por Comissão Nacional
instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais. Artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo 1º. Ao Sistema Único de Saúde caberá metade da receita de que trata o inciso 1º deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Parágrafo 2º. As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção na esfera do poder onde foram arrecadadas. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde serão financiadas por recursos tarifários específicos e outras da União, Estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Parágrafo 5º. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, pelas universidades, pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Artigo 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Parágrafo 1º. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Parágrafo 4º. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 37. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observado o critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social e projetos e atividades a serem executados no âmbito do SUS. Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista a cada área no orçamento da Seguridade Social. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos: perfil demográfico da região, perfil epidemiológico da população a ser coberta, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais, previsão do plano quinquenal de investimentos da rede, ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo. Parágrafo 1º. Metade dos recursos destinados a estados e municípios será distribuída segundo o coeficiente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio. Parágrafo 2º. Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de imigração, os critérios demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento
populacional, em especial o número de eleitores registrados. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão de recursos transferidos. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, contabilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Parágrafo 1º. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, e seu financiamento será previsto na perspectiva proposta orçamentária. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Artigo 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. A cessão de uso dos imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros. O acesso aos serviços de informática e bases de dados mantidos pelo Ministério de Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais da saúde ou órgãos congêneres como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Artigo 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia. Artigo 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos e convênios estabelecidos com as entidades privadas. Artigo 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde, mediante convênio, preservada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do SUS, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Parágrafo 2º. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde, SUS, conforme se dispuser em convênio que para este fim foi firmado. Artigo 46. O SUS estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, Distrito Federal e municípios e às empresas nacionais. Artigo 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do SUS, organizará, no prazo de 2 anos, um Sistema Nacional de Informações em Saúde integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. Artigo 50. Os convênios entre a União, os estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde, ficarão rescindidos à proporção de que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis,
constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do SUS em finalidades diversas das previstas nesta lei. E aqui vem um artigo falando que na publicação a lei é válida e depois tem algumas leis revogadas e acabou aqui a leitura.